O resumo dessa série começa com Fiona Larson se deparando com uma cena completamente inesperada e perturbadora. Estranhos estão se instalando em sua residência. Caixas e móveis são descarregados por uma equipe de mudança. E uma mulher se apresenta explicando que ela e seu marido acabaram de adquirir o seu imóvel. Enquanto isso, o marido de Fiona, Bran, simplesmente desapareceu. A recém-chegada, que se identifica como Lucy, afirma que a casa foi comprada e não alugada, como Fiona inicialmente tentou argumentar. Incapaz de processar a situação, o espanto de Fiona rapidamente se transforma em desespero quando ela tenta impedir o descarregamento da mobília, percebendo que sua autoridade ali se esvaiu completamente e que não há mais vestígios de suas vidas. Todos os pertences dela e de Bran sumiram. Lucy explica que os antigos proprietários se mudaram no dia anterior, mas o detalhe é que Fiona sequer estava ali. Todos os cômodos estão vazios, sugerindo que a saída dos ocupantes anteriores foi meticulosamente planejada. Lucy, munida de toda a documentação comprobatória da transação, afirma que a venda foi legítima. Fiona, por sua vez, suspeita que um golpe imobiliário aconteceu, mas Lucy insiste na legalidade do processo e informa que o dinheiro da venda deve ter sido transferido para a conta dos proprietários. Remontando então a uma década, o casal Fiona e Bran havia visitado exatamente esta casa. Naquela época, os proprietários, um casal de idosos, estavam vendendo o imóvel porque os filhos já haviam crescido e formado suas próprias famílias. Sem grandes hesitações, Fiona e Bran fecharam o negócio e se estabeleceram ali. 10 anos se passaram. O casal agora tinha 2 filhos, Harry, de 8 anos, e Leo, de 7. Naquele dia, Fiona, que trabalhava com vendas de artigos para casas, tinha um evento para comparecer e Bran ficaria responsável pelos garotos. Ela chegou tarde, encontrou os filhos dormindo, mas o marido não estava em lugar nenhum. Um arrepio de mau pressentimento percorreu Fiona quando ela notou uma garrafa de vinho vazio. Essa evidência a fez suspeitar que Bran pudesse estar na pequena casinha de jardim que ele havia construído para os filhos. E, ao se aproximar, sua suspeita se confirmou. Lá estava seu marido com outra mulher, a vizinha. Bran mandou a vizinha se retirar, ciente que ele teria uma conversa terrível com a esposa. Para Fiona, as desculpas dele soaram como patéticas e vazias. Ele implorou, prometendo que tudo ficaria bem, que eles superariam aquilo juntos, mas o pedido de Fiona foi irredutível. Ela queria que ele arrumasse suas coisas e fosse embora imediatamente. De volta ao presente, Fiona tenta ligar incessantemente para o marido, porém o número dele está fora de serviço. Ela então decide entrar em contato com o escritório de Bran e descobre que ele não aparece no trabalho desde quarta-feira. O pânico de Fiona atinge a um novo pico quando ela liga para a escola e é informada de que os meninos também faltaram à aula naquele dia. Pouco antes disso, enquanto Fiona estava ocupada embalando os pertences de Bran, a vizinha apareceu na porta para expressar seu profundo sentimento de vergonha. A única resposta de Fiona foi apenas fechar a porta bem na cara da vizinha. Bran, apesar de tudo, não desejava perder sua família nem a sua casa, mas se sentia impotente. Por enquanto, a única solução era se hospedar na casa de sua mãe, Tina. Enquanto isso, no parquinho, Fiona desabafava com as amigas, se mostrando determinada a entrar com um pedido de divórcio. Questionada sobre a identidade da mulher, ela preferiu manter o segredo. Obviamente, as crianças também estavam sofrendo com a separação, especialmente Leo, que nutria um apego muito profundo pelo pai. Ali, a chegada da vizinha ao parquinho gerou um olhar de puro ódio por parte de Fiona. Em seguida, Bran apareceu para buscar os filhos e passar um tempo com eles. Pelo bem dos garotos, Fiona tentava manter a compostura e agir com dignidade, ocultando suas próprias emoções. No tempo atual, ela finalmente consegue descobrir que Bran levou os seus filhos para algum lugar. Ela se esforça para manter a calma, convicta de que deve haver uma explicação
explicação lógica para todos esses acontecimentos bizarros. Em um momento no passado, após um passeio com os filhos, Bran sugeriu a Fiona que tentassem ao menos passar um tempo juntos pela felicidade das crianças. Ela acabou cedendo à ideia, expressando o desejo íntimo de que tudo voltasse a ser como era, de que pudesse ser uma família novamente. Claramente, Bran compartilhava esse mesmo anseio. Ele tentou convencer a esposa de que o erro jamais se repetiria, prometendo que, se ela o deixasse voltar para casa, tudo aquilo seria coisa do passado. Fiona, contudo, permaneceu irredutível, taxando Bran como um egoísta e falso. No presente, ela já não consegue manter a serenidade. Lucy até se esforça para ajudar, mas sabe tanto quanto Fiona que não pode fazer nada. A compradora então tenta ligar para a mãe de Bran, Tina, mas ela também não tem ideia onde o filho está, embora afirme que os netos estão sob os seus cuidados. Algum tempo atrás, Fiona tentava decidir o destino da casa. Ela relutava em vendê-la ou se mudar, principalmente porque todos os amigos dos filhos moravam ali nas proximidades. Essa preocupação a levou a sugerir a Bran que eles revezassem morando na casa com os filhos, enquanto alugariam um apartamento. Para formalizar o acordo, seria necessário a assistência de um advogado. Assim, o casal, ainda não oficialmente divorciado, seguiu adiante com o plano. Bran estava longe de estar contente com essa divisão, sem conseguir entender por que Fiona insistia em destruir o que haviam construído ao longo dos anos. A principal regra estabelecida nessa nova condição era clara: nenhum novo parceiro seria permitido na casa da família. O pequeno estúdio alugado do outro lado da rua também não agradava Bran, mas era o máximo que podia pagar até o momento. Ele precisava encontrar uma maneira de conseguir mais dinheiro. Bran tentou convencer sua chefe, Saskia, que lhe concedesse um bônus, mas ela recusou. A situação financeira já era complicada e o problema era agravado pelo fato de sua carteira de motorista ter sido suspensa devido a repetidas multas por excesso de velocidade. Agora, ele era obrigado a se deslocar para atender seus clientes usando o trem ou um táxi, sendo que a posse de uma habilitação válida era crucial para o trabalho dele. A chefe, no entanto, prometeu interceder por ele junto a Neil, o supervisor direto. Chega o momento de Bran se mudar para casa. Eles alternam as residências a cada 2 semanas. Fiona chega ao apartamento alugado. A geladeira está cheia de comida, provavelmente um esforço de Bran para tentar agradar ela, mas ela detesta o lugar. Enquanto isso, os meninos questionam o pai sobre o que está acontecendo com a família, porque os pais não moram mais juntos. Bran, por outro lado, tranquiliza eles, garantindo que eles não vão se divorciar, mesmo que Fiona ainda não saiba disso. De volta ao presente, David, o marido de Lucy, chega e ela sugere que chamem seus advogados para resolver essa confusão. O homem então exibe uma cópia do contrato de venda, onde Fiona, para o seu espanto, vê a sua assinatura ali. Nesse exato instante, a vizinha talarica aparece bem ali na porta. Depois vemos que, visivelmente alterada pelo álcool, Saskia sugere que havia reservado um quarto de hotel, dando a entender suas intenções. Antes que Bran pudesse reagir, ele recebeu um telefonema de Fiona que pedia que ele passasse em casa para conversar. É claro que Bran não poderia perder uma oportunidade rara como essa. Ele pegou o carro e partiu em direção à casa, dirigindo embriagado e sem habilitação. Parecia que Fiona havia decidido e estava disposta a perdoar ele. Nessa pressa, Bran excedeu novamente o limite de velocidade e fez uma ultrapassagem arriscada, enquanto Fiona o aguardava com uma garrafa de vinho aberta. De repente, um segundo veículo começou a ultrapassar Bran, desencadeando uma disputa na estrada. Devido ao confronto, um terceiro carro vindo na direção oposta capotou para o acostamento. Bran parou imediatamente, recobrando a sobriedade em meio ao choque, enquanto o outro motorista fugiu do local. Após um momento de hesitação, Bran também vazou dali. Chegando à casa da esposa, ele agiu como se nada tivesse acontecido, mentindo que havia perdido
perdido o trem. Fiona confessou sentir falta dele e se mostrou disposta a dar mais uma chance ao casamento. No entanto, em determinado momento, algo incomodou ela. Bran estava visivelmente nervoso. Ela suspeitou que ele tivesse se encontrado com outra mulher e a discussão foi interrompida por Vel, que acordou com o tom de voz alterado dos pais. Antes de sair, Bran deixou as chaves do carro na mesa, como se nunca as tivesse tirado de lá. No presente, David revela que a venda foi concluída no sábado e que Bran foi quem negociou pessoalmente a propriedade. A polícia então chega, mas os oficiais informam que não podem fazer nada, pois a casa pertence legalmente ao novo casal. Fiona então fica em choque, sem conseguir acreditar que aquilo é real. A situação parecia um pesadelo para ela e ela tenta acordar. Em outro momento anterior, Bran consultava constantemente os noticiários buscando informações sobre acidentes de carro na região. Durante a festa de aniversário de Allison, Fiona descobriu que a vizinha estava grávida. Nem Allison, nem a amiga em comum Kristen tinha ideia de que a vizinha era a causa da crise conjugal de Fiona. Ao contar ao marido sobre a gravidez da vizinha, ele se limitou a dizer que estava feliz por ela e por Adrian, mas a verdade é que Ben estava muito preocupado com outra coisa. Acabara de ler nas notícias que a jovem envolvida no acidente de carro com ele está em coma. No tempo atual, David entra em contato com o corretor imobiliário responsável pela venda e descobre que Fiona esteve presente pessoalmente para assinar os documentos. Fiona insiste que não foi ela, que alguma outra mulher com certeza se passou por ela. Enquanto isso, vemos que, após o acidente, a garota e sua mãe permaneciam em estado extremamente crítico e Bran não conseguia parar de pensar nisso. Ele ligou para casa e ficou surpreso ao ouvir a voz da vizinha. A vizinha estava cuidando dos filhos, enquanto Fiona estava em um encontro. Fiona chegou tarde e não parecia nada satisfeita. A vizinha tentou conversar, dizendo que o que houve entre ela e Bran foi um erro terrível e, contendo suas emoções, Fiona disse firmemente que não faria nenhum escândalo, mas apenas pelo bem de seus filhos e pelos filhos da vizinha. Dali em diante, ela não queria mais nenhum contato com essa vizinha. Antes de partir, Mary, a vizinha, mencionou que Bran havia ligado. Fiona tentou retornar, mas ele não atendeu, pois estava nos braços de uma mulher aleatória que conheceu no bar. Descobrimos que Mary não era a única amante. Anos antes, ele já havia traído Fiona e ela já tinha perdoado ele. Bran tentou se livrar da nova conhecida, cujo nome era Wendy, quando ela de repente revelou tê-lo visto antes, na noite em que ele fugiu do local do acidente, abandonando aquelas pessoas feridas em seu carro. Agora ela exigia uma recompensa pelo seu silêncio. Percebendo a chantagem, Bran se defendeu, dizendo que não era o responsável pela batida, mas que simplesmente entrou em pânico e fugiu. Wendy estabeleceu então seus termos. A polícia oferecia $5.000 por qualquer informação, então ela esperava mais que isso. Depois vemos que Fiona contou a Allison sobre um encontro. Tinha sido bom, mas ela ainda se sentia culpada em relação a Bran. Nesse momento, Allison confessou que seu marido Roger tinha visto Bran em um bar com uma mulher na noite anterior, e a notícia chocou muito Fiona. Bran sabia que a polícia estava procurando o motorista responsável pelo acidente. No entanto, ele tentou agir normalmente e foi ver Fiona para se desculpar por não ter retornado a ligação. Ela deu a entender que sabia da traição mais recente e apenas o instruiu a não esquecer de trocar os lençóis. No presente, se descobriu que havia outra mulher alegando ser Fiona, insistindo que jamais vendeu a propriedade ou recebeu qualquer dinheiro. Claramente, uma das duas estava mentindo. Assim, Fiona planeja procurar Ralph, o corretor imobiliário que conduziu a transação. Pouco antes disso, no escritório onde Fiona trabalhava, ela conheceu um homem atraente chamado Toby. Ele a convidou imediatamente para tomar um café. Fiona ficou tão desconcertada que não conseguiu responder. Então Toby deixou o seu cartão, caso ela mudasse de ideia. Saskia então perguntou a Bran
como andava seu divórcio, insinuando que estava à disposição para lhe oferecer apoio feminino a qualquer momento. Wendy apareceu no escritório dele. Da última vez, ela tinha se esquecido de deixar o número de contato. A mulher o apressou, dizendo que assim que Bran conseguisse o dinheiro, deveria ligar para ela e aguardar instruções. Vemos que Fiona e Toby se encontraram para beber vinho. Ele era divorciado e tinha 2 filhos adolescentes do casamento anterior. Fiona nem percebeu quando perdeu o controle e no carro correspondeu ao beijo de Toby, mas ambos concordaram que não deveriam apressar as coisas. Toby então a levou para casa e disse para ela ligar quando estivesse se sentindo pronta. Enquanto isso, Allison estava cuidando dos meninos. Fiona lhe contou que o encontro tinha sido ótimo. Toby era muito gentil e parecia confiável, mas ela estava preocupada com Bran, que andava muito nervoso ultimamente. Allison prometeu visitá-lo com os meninos no fim da semana. No presente, Fiona ligou para Ralph, que insistiu em ter se encontrado com ela no dia anterior, descrevendo ela como uma mulher bem vestida e de cabelos escuros. Ralph também afirmou que há apenas 5 minutos havia falado com Bran por telefone. Quando Fiona viu o número, percebeu que não era o de seu marido. No passado, Bran sugeriu que Fiona pegasse um empréstimo para se virar até que eles resolvessem tudo, mas a mulher se recusou a se atrelar financeiramente ao ex-marido de qualquer forma. Como prometido, Allison visitou Bran no fim de semana. Roger sugeriu que todos fossem passear no parque, onde havia uma feira. Durante a caminhada, Allison mencionou que Fiona estava bem e seguindo em frente, mas também expressou preocupação com Bran. Ele não esperava ver Wendy ali e a apresentou como colega de trabalho. Eles se afastaram para conversar em particular. Wendy disse com firmeza para ele se apressar. O preço havia subido. Agora ela queria $10.000 e ele tinha um dia para pagar. Ao se afastar, Wendy lhe deu mais um conselho: se livrar do carro e registrar um boletim de ocorrência de roubo. Fiona e Toby, enquanto isso, foram jogar boliche e se divertiram muito. Enquanto isso, Bran visitou a mãe e sugeriu que ela vendesse o antigo carro de seu falecido pai, mas Tina se recusou, pois o marido amava muito aquele carro, era uma relíquia da família. E, sem conseguir guardar mais segredo, Bran confessou que precisava desesperadamente do dinheiro. Tina, porém, que vivia de uma pensão modesta, não podia ajudar ele. Fiona levou Toby ao apartamento pela primeira vez. Com ele, ela se sentia como se tivesse 20 anos novamente. A atração inevitável levou eles a fazer aquelas coisas, enquanto Bran roubava o carro que ele e Fiona compartilhavam. Na manhã seguinte, ao chegar à casa da família, Fiona escondeu o fato de não ter passado a noite sozinha. Bran, por sua vez, perguntou onde ela havia estacionado o carro. A mulher disse que no local de sempre, mas ele havia sumido, e Bran sugeriu que o carro fora roubado. No presente, Fiona continuava tentando ligar para o marido. Em vão. Ela gritou para Lucy e David saírem da casa. David ameaçou chamar a polícia se ela não parasse imediatamente de histeria ali na sua casa. Lucy pediu que todos se acalmassem, pelo menos até que os advogados resolvessem tudo. Fiona estava à beira de um colapso. Quem quer que fosse as pessoas que venderam a casa dela, eles de alguma forma conseguiram seu passaporte, sua certidão de nascimento e sua assinatura. Enquanto isso, David recebeu a resposta dos advogados. Ele e Lucy eram agora os proprietários oficiais. Pouco antes, Wendy ligou para Bran e lhe deu o endereço de um café onde já estava esperando para receber o dinheiro, mas ele só havia conseguido $1.000. Bran insistiu que a seguradora pagaria em breve pelo roubo do carro e então Wendy poderia pegar o restante. Nesse momento, Toby se juntou à mesa, revelando que seu verdadeiro nome é Mike, e disse que eles não precisavam do carro de Bran, mas sim da casa dele. No cenário atual, Fiona ainda lutava para assimilar a ideia de que sua casa não lhe pertencia mais. O desespero se instalava ao pensar no futuro, questionando para onde ela e os seus filhos iriam agora. Um pouco antes, Mike havia conquistado completamente a confiança de Fiona, manipulando ela com o seu charme. Ali, o sargento McKay
da Divisão de Acidentes de Trânsito procurou Fiona no escritório para investigar o roubo do carro, pois o veículo era idêntico ao visto no local do grave acidente. Ao saber que as vítimas eram uma mãe e uma filha de 8 anos, Fiona ficou horrorizada. Imediatamente averiguou para Brandon e mencionando o canalha que fugira da cena do crime. Ao ver Wendy e Mike se aproximando, Brandon desligou a ligação imediatamente. A dupla o estava seguindo por toda a parte e pior, tinha provas em vídeo de que ele estava no local do acidente. Wendy entregou um celular a Brandon, informando que a partir daquele momento eles só se comunicariam pelo aquele aparelho. Mike já havia avaliado o imóvel em cerca de 2 milhões de dólares e encontrado um corretor e organizado toda a transação fraudulenta. Embora Fiona fosse coproprietária, havia um modo de concluir a venda sem o consentimento dela. Chegou o dia de Bran ficar com as crianças. Com cautela, ele sugeriu a Fiona que talvez eles devessem considerar a vinda da casa, mas ela permaneceu inflexível, garantindo que não tinha a menor intenção de se mudar. Logo em seguida, Bran recebeu uma ligação do sargento Mackay, da Divisão de Acidentes de Trânsito. Fiona, por sua vez, estava um tanto desapontada por Toby ainda não tê-la convidado para ir à casa dele. Ele prometeu que, assim que os pais deixassem a cidade, a levaria sem falta. Aproveitando o momento, Bran roubou o passaporte da esposa, item essencial para a concretização do negócio fraudulento. Fiona, buscando ser honesta, confessou que estava se encontrando com outra pessoa e Bran, que tinha problemas muito mais urgentes, reagiu com total indiferença. No presente, Fiona foi ao escritório de Ralph e insistiu que jamais havia autorizado a venda da casa e que sequer estava presente para assinar. Ralph, no entanto, afirmou que não havia nada que pudesse fazer, já que o dinheiro havia sido transferido para a conta do vendedor. Antes de tudo isso acontecer, Bran se encontrou com Wendy e lhe entregou o passaporte de Fiona. Ele também tentou manipular Wendy para que se voltasse contra Mike, dizendo que o parceiro a tratava mal e não a respeitada. Contudo, a tática falhou. Wendy não tinha a intenção de trair Mike. Quando Fiona foi buscar os meninos para passar um tempo com eles, Bran aproveitou para mostrar a casa a Lucy e David. Os compradores ficaram satisfeitos e prontos para fechar o negócio. Enquanto isso, Fiona e as outras mães se divertiam na praia com os filhos. Mais tarde, enquanto as mulheres bebiam vinho, Fiona falava de Toby, descrevendo ele como maravilhoso e gentil. As amigas se mostraram ansiosas para conhecê-lo quanto antes. Pegando Fiona sozinha, a vizinha se aproximou e pediu perdão novamente. Fiona, querendo apenas a verdade, quis saber o que realmente havia acontecido. A vizinha admitiu que foi algo espontâneo e que o caso havia terminado. Portanto, nada impediria que Fiona e Bran voltassem a ficar juntos. Fiona disse que precisava de um tempo de qualquer maneira. Ela poderia até perdoar a vizinha, mas isso não significava que perdoaria Bran. No passado, Bran estava apenas esperando que tudo aquilo chegasse ao fim. Mike havia prometido deixá-lo em paz logo após a concretização da venda. Era véspera de Natal. Bran ficou surpreso quando Fiona sugeriu que passassem o feriado juntos, em família. No presente, Fiona estava aterrorizada, sem saber como explicaria toda aquela confusão aos filhos, e a vizinha prometeu fazer o que fosse possível para tentar ajudar ela. De volta ao passado, Fiona e Bran passaram o Natal juntos com as crianças na casa da família. A sensação era a mesma de antes, como se a família jamais tivesse se desfeito. Se pudesse voltar no tempo, Bran jamais teria estragado tudo daquela forma. Ali, Fiona também via sua parcela de culpa, pensando que talvez devesse ter dado mais atenção ao marido. Recentemente, ela sentia que ainda precisava dele. Na manhã seguinte, eles acordaram juntos. Bran queria acreditar que eram novamente uma família, mas Fiona o contrariou, dizendo que seria apenas por 2 dias. Passado o Natal, cada um seguiria seu caminho. Bran então sugeriu que recomeçassem e fizessem algo inusitado, como vender a casa. Fiona não gostou do rumo da conversa. Eles haviam investido tudo ali, a casa era perfeita e ela não estava disposta a perder tudo o que haviam conquistado com tanto esforço ao longo de tantos anos. Fiona então pediu a Bran que simplesmente fosse embora. Ao pegar a mala, ela notou um pacote de sedativos
No tempo atual, Toby prometeu a Fiona que eles resolveriam tudo juntos. Ela o apresentou à vizinha, que imediatamente demonstrou antipatia por ele. Pouco antes, o sargento McGray procurou Bran para falar sobre o carro roubado. Bran alegou ter viajado para a conferência de trem, já que havia perdido a carteira de motorista há algum tempo, fato que a esposa desconhecia. Antes de sair, o sargento mencionou que o caso ia além de um mero roubo de veículo. Se tratava de um crime grave que deixou uma mulher e sua filha ferida. A menina nunca saiu do coma e, infelizmente, veio a óbito pouco tempo depois. Sozinho, Bran desabou em lágrimas ao saber que a menina morreu. A culpa estava consumindo ele. No passado, como presente de Natal, Toby reservou um quarto em um hotel de luxo para ele e Fiona passar um tempo juntos. Ela ficou emocionada com a gentileza dele, sem ter ideia de suas verdadeiras intenções. Toby a levou para casa e perguntou se podia usar o banheiro. Fiona se lembrou do acordo legal que proibia tanto ela quanto Bran de levarem parceiros para casa, mas se sentiu constrangida demais para negar. De repente, alguém bateu na porta. Fiona não esperava ver o marido ali tão tarde da noite. Quando Bran viu Mike, perdeu o controle e o socou, iniciando uma briga que foi presenciada pelos filhos. Fiona gritou para que parasse e implorou para Toby ir embora, prometendo explicar tudo depois. Bran não conseguia entender o que aquele homem estava fazendo em sua casa. Seu choque aumentou ao saber que Mike era o novo namorado de Fiona. Quando Bran retornou ao apartamento, Mike já estava esperando por ele. Mike disse que distrairia Fiona por 2 dias enquanto a casa fosse vendida. Ele também prometeu que, após a concretização do negócio, ajudaria Bran a deixar o país com documentos falsos. Bran gritou que a menina não sobreviveu ao acidente e que ele jamais conseguiria viver com aquela culpa. Mike já sabia e não se importava. Ele era o segundo motorista que causou o acidente e fugiu do local. Tudo fazia parte de seu plano desde o início. No presente, Mike fingiu estar ajudando Fiona. Ele sugeriu que Bran agiu por ciúmes, mas ela não acreditava que o marido roubaria a casa por essa razão. Quando Toby disse que Bran era um traidor por ter traído não apenas com a vizinha, mas com outra mulher anos atrás, Fiona se alarmou. Ela nunca havia mencionado isso a Toby. Pouco antes disso, Fiona deixou os filhos com Bran para passar 2 dias no hotel com Toby. Bran não conseguia dizer nada, só pôde assistir impotente enquanto a esposa se afastava com um bike. Bran levou as crianças para a mãe, para que pudesse então finalizar a venda da casa. No presente, Mike tentou convencer Fiona de que ela mesmo havia lhe contado sobre todos os casos de Bran, mas ela já começava a suspeitar que Toby, ou melhor, Mike, era o homem que estava pressionando Bran e o forçando a vender a casa. No passado, Bran exigiu que Wendy lhe mostrasse seu passaporte falso antes da transação. Então, na presença de Ralph, Bran e Wendy, fingindo ser Fiona, assinaram os documentos. Naquela noite, todos os pertences foram removidos da casa para que os novos proprietários pudessem se mudar na manhã seguinte. Ao mesmo tempo, Mike continuava a representar o papel de amante perfeito para Fiona. Bran entrou em sua casa pela última vez. Na manhã seguinte, Wendy lhe deu uma carona. Ele sentia que não conseguia levar adiante, mas já não havia outra opção. Nesse momento, Fiona ligou dizendo que precisava voltar para casa com urgência, pois havia esquecido de enviar alguns documentos de trabalho. Mike fez de tudo para atrasá-la. Ao chegar em casa, Fiona viu a equipe de mudança descarregando os móveis estranhos. Nem Wendy nem Mike conseguiam mais contatar Bran. O problema era que o dinheiro ainda não havia caído na conta. Mike culpou Wendy, dizendo que ela falhou em verificar se Bran havia fornecido o número de conta correto. No aeroporto, Bran apresentou seu passaporte, enquanto Mike ameaçava Fiona, dizendo que se ela não encontrasse o marido e o dinheiro, algo poderia acontecer com um de seus filhos no dia seguinte. A primeira parada de Fiona foi o apartamento, onde descobriu que todos os
os pertences de Bran havia sumido. Ela procurou por qualquer pista e de repente avistou um celular no lixo. Fiona leu as mensagens de Bran com os chantagistas, se recusando a acreditar que o marido estava fazendo tudo aquilo por suas costas. Reunindo forças, Fiona enviou uma mensagem de texto para os chantagistas, fingindo ser Bran, dizendo que os esperaria no apartamento. Enquanto isso, em Genebra, Bran foi ao banco. Mike chegou ao apartamento, irritado ao encontrar Fiona ali. Ela o lembrou que não tinha para onde ir e garantia que Bran estava a caminho. Para passar o tempo, Fiona ofereceu uma taça de vinho a Mike, exatamente como no primeiro encontro. Ela queria saber o que Mike havia descoberto sobre o marido que permitiu a chantagem. Mike revelou a verdade sobre o acidente. Fiona ficou arrasada ao saber que Bran poderia ter feito algo tão hediondo, especialmente porque as vítimas eram uma mãe e uma filha. Depois de um tempo, Mike começou a sentir uma levemente turva. Era tarde demais quando ele percebeu que Bran não viria. Fiona havia colocado os sedativos de Bran no vinho de Mike. Com as últimas forças, ele atacou Fiona, mas ela o dominou e correu para o banheiro, trancando a porta. Logo, tudo ficou em silêncio do lado de fora e Fiona saiu hesitante. Mike estava caído no chão inconsciente. Ao se aproximar, ela percebeu que ele estava morto. Assim, ela pegou o telefone e ligou para a vizinha, que chegou imediatamente. Ao ver o corpo de Mike, a vizinha perguntou o que havia acontecido. Fiona explicou que Mike não era quem dizia ser e que ele estava por detrás da venda da casa. Agora Fiona não tinha ideia do que fazer. A vizinha sugeriu chamar a polícia, garantindo que foi um crime cometido em legítima defesa, mas Fiona sabia que era assassinato premeditado, pois ela colocou os sedativos ali por livre e espontânea vontade. Ela não seguiu por impulso, planejou tudo, e isso significava prisão. A vizinha sugeriu que Fiona incriminasse Bran. A própria Fiona não conhecia nenhum Mike. Ela conhecia um tal de Toby. As mensagens de texto veio do celular secundário de Bran. Tudo parecia indicar que ele decidiu ficar com todo o dinheiro e tirou a vida de Mike e fez um plano miraboloso e enganou todo mundo. Tudo apontava para Bran e ela conseguiria sair impune. De repente, porém, a campainha tocou. Era Wendy, mas ninguém abriu a porta. A vizinha ajudou Fiona a se livrar das evidências e juntas inventaram uma história. Fiona fingira que acabara de chegar ao apartamento e descoberto o corpo, para então chamar a polícia. Fiona estava determinada. Bran a traiu e essa traição parecia ainda pior do que infidelidade. Ele queria tirar tudo dela. Ela então ligou para as autoridades. Enquanto Bran ainda estava em Genebra, Wendy viu Fiona entrando em um carro de polícia. Seus olhares ali se cruzaram. Wendy entendeu que Mike estava morto. Durante um interrogatório, Fiona disse que não entendeu o que aconteceu e nem por que ele estava ali naquela casa. Provavelmente ele conhecia o seu marido. Quando perguntada se o marido estava tomando alguma medicação, Fiona confirmou. A detetive Lucy explicou que, segundo a polícia, Mike era cúmplice de Bran e que juntos estavam envolvidos em um esquema de fraude imobiliária. A investigação seria iniciada então imediatamente e assim Fiona foi para a casa da vizinha e disse que tudo ocorreu bem e que provavelmente ela incriminaria Bran. Parecia que a detetive havia se solidarizado com ela e talvez perder a casa não fosse o fim do mundo. Para Fiona, o mais importante era que os filhos estivessem seguros, mas ela ainda não sabia como contar aos meninos que o seu pai era um crápula. A vizinha então lhe ofereceu uma xícara de chá calmante. Ali, em certo momento, Fiona recebeu uma mensagem do banco. Bran havia transferido todo o dinheiro para a conta dela. A detetive então chegou e a deixou ouvir a mensagem final de Bran. Ele confessou ter sido responsável pelo acidente e que Mike estava chantageando ele, pois ele era o outro motorista do acidente. Bran também afirmou que a esposa não tinha nada a ver com a venda fraudulenta da casa e que Mike havia se aproveitado da vulnerabilidade dela. Ela o conhecia como Toby e não como Mike. Ao mesmo tempo, Bran entrou em um lago profundo.
Não havia ninguém por perto. Fiona ouviu a mensagem com lágrimas nos olhos. Ele, no final, se arrependeu e não traiu ela. Ela foi presa, então, por tirar a vida de Mike. Então, ela olhou para sua casa uma última vez. Uma casa que não lhe pertencia mais. Fala pessoal, você curtiu o resumo da série de hoje? Se sim, eu te recomendo assistir o resumo dessa outra série que eu estou deixando aqui na sua tela. Ou na nossa playlist de séries. Tem muita coisa legal aqui, eu tenho certeza que você vai curtir. E também... não esquece de dar o like e seguir o canal.